tema de hoje é Transformando o Mundo. Então, eu quero que você olhe ali para o livro de Atos, a partir do capítulo 17. 17, a partir do primeiro versículo, nós vamos lê-lo até o versículo 9, do 1 ao 9. Lembrando rapidamente que Paulo e Silas estavam indo em sentido à sua segunda viagem missionária, e no meio do caminho eles foram surpreendidos com uma visão de um homem macedônio, da Macedônia, né? E esse cara trouxe a eles a necessidade de ir para a Macedônia e não para onde eles estavam indo. E aí quando ele foi para a Macedônia, ele chegou numa cidade que era uma cidade, uma das maiores da região, uma cidade estratégica. E Paulo, ele sempre muito estratégico, ele sabia onde encontrar pessoas que precisavam ou que estavam mais prontas para receber a palavra de Deus. Isso é importante, irmãos. Às vezes nós gastamos tempo com pessoas que não estão prontas a ouvir a palavra de Deus. É muito normal e comum isso. Você busca, você leva, você ajuda, você se desgasta, você ganha, doa tempo a essa pessoa e por fim ela não está pronta. E aí ela não dá frutos e ela não caminha, não é porque você não fez o que tinha que ser feito, é porque ela não estava pronta. E aí Paulo, ele sabia onde ele ia, ele sabia qual era o povo que estava esperando pela vinda de Cristo. Ele sabia qual era o povo que estava esperando o tal Messias que já tinha vindo, que já esteve entre eles, que eles negaram. E aí, quando Paulo chega nesse Império Romano aí, em Macedônia, né, ele vem passando e ele conhece Lídia, prega para Lídia, aí Lídia serve de suporte para ele depois, após os caras colocarem ele para fora lá, né, a palavra de domingo passado, que eles estavam presos, um terremoto fez com que as muralhas caíssem, as algemas fossem quebradas, e eles foram libertos e eles foram para onde? Para a casa de Lídia, que estavam ali próximo, uma mulher que estava propícia a estar cuidando e tratando aí deles aí. Logo isso, eles tiveram que sair da cidade. E quando eles saíram da cidade, começa o capítulo 17. E aí no capítulo 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Olha como ele era estratégico. Onde ele foi? Na sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Ou seja, várias mulheres de alta posição também se uniram a eles. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os chamando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais receberam de Jason e... Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Engraçado, né? Que uma galera da alta sociedade, pessoas que estavam constantemente buscando a Deus, se aproximaram de Paulo e começaram a seguir. E uns desocupados se levantaram contra o povo de Deus. Irmãos, só um parênteses aqui, tá? Os que mais se levantarão contra você são os desocupados.
são os que nada fazem, são os que sempre estão procurando uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Porque os que buscam e servem a Deus são os ocupados. Pode observar. A galera que está envolvida com o reino de Deus são sempre os que têm emprego, é os que estão comprometidos, é os que estão buscando. Então, não se atenta, né? Não se prenda a esse povo. Não se prenda às pessoas que falem de você. Se elas não derem frutos, não adianta nada. Como que você descobre como é a árvore? Pelo fruto que ela dá. Se ela não dá bom fruto, não merece atenção sua e de ninguém. Então, sempre passe pelo crivo. Quem está falando? Por que está falando? Qual é o critério que está sendo usado? Senão, não adianta, né? Mas aqui nós precisamos entender que essa cidade, a Tessalônica, ela era uma cidade que possuía o seu próprio, as suas próprias leis, ela possuía o seu próprio senado, ela possuía o seu próprio povo que geria aquilo ali. Ela não estava totalmente sobre o Império Romano. Por isso que foi um dos motivos de Paulo ir para lá. E se ele ficasse aonde era o território romano ainda, ele continuaria tendo problema. Por quê? Porque eles pediram para que Paulo saísse do território romano. Rapidamente ele encontrou uma via de acesso que ligava a cidade de Tessalônica, e ele pegou essa via e chegou até Tessalônica e ficou lá por um tempo. Né? Ô Duda, só um grauzinho no retorno aqui para mim, filho, no amarelo. O amarelo da minha voz. Isso. Vai, mais um golinho. Já está no limite aí? Pode ir mais. Vai. Aí, isso, agora eu me escuto. Fazendo uma força para falar, parece que não está saindo nada. Então, Paulo ele tinha tido um problema com o povo, com os romanos, no capítulo anterior. Ele precisava continuar a sua missão. Para onde ele foi? Ele foi para uma cidade independente. Ele foi para um lugar onde ele pudesse falar com liberdade da palavra de Deus. E onde ele foi? Paulo tinha estratégia. Paulo sabia que existia sempre um povo dentro das sinagogas que se reuniam e buscavam a Deus, que buscavam ao Cristo que ele estava pregando. Então ele ia diante desse povo, começava a falar com eles relacionado às Escrituras e automaticamente essas pessoas iam se convertendo. Por quê? Porque Paulo tinha conteúdo, Paulo tinha vida, Paulo sabia do que ele falava. Paulo era experiente, Paulo tinha estrutura. Paulo não era qualquer um. Isso é importante. As pessoas elas olham para nós e elas nos medem de acordo com o que nós produzimos, de acordo com a nossa experiência, de acordo com o nosso relacionamento aonde você está falando. Qual é a tua propriedade do que você está dizendo? Se de fato você diz o que é verdade, se de fato você diz o que vem da palavra de Deus, o que está na palavra de Deus. E aí, diante desse quadro todo, diante de todas essas situações, né, Paulo ele vinha falando que tinha um cara de nome Jesus Cristo. E isso batia contrário ao que César pregava. Porque César dizia que só ele era o que mandava ali, o imperador da época, né? E aí isso ia causando problemas, ia causando conflitos. Como eu sempre venho dizendo para vocês, todas as vezes que vocês forem falar de Jesus, vocês vão mexer com outro reino. Quando o reino de Jesus ele é implantado, o outro reino que estava ali precisa ser retirado. E quando isso acontece, esse choque, há um conflito e há uma briga muito grande. Por isso desses atritos que acontecia com Paulo. Satanás não queria perder o seu território. O imperador não queria perder o seu território. Ele queria continuar com todo o seu domínio. Mas quando Jesus ele vai chegando e vai entrando, automaticamente as pessoas elas não deixam de respeitar as normas e as leis. Mas elas começam a ter percepções diferentes de vida. Elas começam a perceber as coisas diferentes. E nós precisamos entender algumas peculiaridades que Paulo e Silas tinham. A primeira peculiaridade que era clara e era muito forte, eles tinham o costume de pregar o evangelho. Paulo e Silas, eles não perdiam tempo, eles sempre estavam pregando. Eles eram constantes, eles eram firmes, eles eram pegados ali, tinha aquela pegada constante. Por onde eles passavam, eles tinham que falar de Jesus. Estava no mercado, era Jesus. Estava na beira do rio, era Jesus. Estava na sinagoga, era Jesus. Estava na praça, era Jesus. Por onde ele andava, o cara só respirava Cristo. E isso é uma peculiaridade que nós precisamos ter. Isso precisa estar exalando de nós. Esse perfume que
que é o perfume de Cristo. Como eu disse, da história do pássaro. Quantos de nós estamos traumatizados e bloqueados e não desenvolvemos o que Cristo quer que seja desenvolvidos? Quantos de nós estamos com medo? Sempre esperando que alguém nos reconheça, sempre esperando que alguém faça por nós, sempre esperando que alguém dê a carta branca. Costumo dizer que nós líderes, nós não temos bola de cristal. Nós não sabemos o que acontece com você, o que você deseja. Se você não compartilhar com nós os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos, até mesmo diante do reino, não tem como eu descobrir o que você está pensando. Não tem como eu corresponder ao que você deseja. Porque eu não sei. Você precisa me dizer, você precisa compartilhar. Eu lembro que quando eu não estava na posição de líder de celebração, apesar de nós sempre estar liderando algo, ou era jovens, ou era casais, ou dentro de qualquer situação a gente era um dos líderes, quando um período muito curto ao qual eu não fiz isso, eu ficava esperando que meus líderes me chamassem para fazer alguma coisa. Ninguém me olha, ninguém me enxerga, ninguém me dá atenção, ninguém diz que se eu posso ou se eu não posso. Mas se eu não ir lá e falar com o meu líder, como que ele vai saber se eu quero fazer alguma coisa? Se eu me colocar à disposição, como que eu vou saber? Como que ele vai saber se tem alguém disposto ou não? Paulo, ele, dentro dessas peculiaridades, dentro desses costumes, ele dizia claramente o que ele queria e para onde ele estava indo. Ele não deixava dúvida. A pessoa que passasse pela vida de Paulo, ela recebia uma marca. Ela poderia não aceitar Cristo, mas ela sabia do que aquele cara se tratava, do que ele estava dizendo. E nós, às vezes, esperamos por fazer o que Deus tem pedido que nós façamos. Estamos caminhando como igreja. Estamos ganhando, estamos crescendo. Estamos sendo habilitados. Estamos tendo uma projeção de crescimento pessoal. Daqui a pouco nós vamos voltar a ter os cursos do Trilhos disponíveis. Acho que a partir da segunda semana de maio eles já voltam, já muda a diretoria do CTMN e já vão voltar a disponibilizar. O que é o CTMN? É o nosso Centro de Treinamento Missionário das Nações. O que eles ensinam? Eles ensinam princípios básicos para que nós possamos ser ferramentas na mão de Deus lá fora. Como espiritualidade, como evangelismo, como aconselhamento pastoral, como várias outras coisas. Ministério infantil. Tem uma gama de cursos muito grande. Líder de corda, ou até mesmo, se você não vai ser líder de corda, mas é importante você saber as ferramentas para que você possa ser útil na corda onde você está indo, onde você está participando, na reunião onde você está inserido. Mas nós estamos muito ocupados. Nós estamos, às vezes, ainda traumatizados com algumas coisas. Você vai ser transformado no percurso. Nós nunca estaremos prontos totalmente. Mas nós precisamos falar do Evangelho constantemente. Nós precisamos estar preparados. Paulo estudou, Paulo buscou conhecimento. Apesar dele ser um cara culto, mas quando ele começou a pregar o Evangelho, ele teve que se habilitar em algumas coisas. Nós, como pastores, recebemos alguns desafios. Vocês viram aí nos meus stories, quem me acompanha, que chegou 4 livros para mim, a gente ler aí. É um por semana. Não, brincadeira. Não dava conta, não. Mas nós temos 4 livros aí para ler. Por quê? Nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso intelecto. Nós precisamos se alimentar. E o que nós estamos vendo? O que nós estamos lendo? O que aparece no seu algoritmo do TikTok? O que aparece no seu algoritmo do YouTube? O que aparece no algoritmo do Facebook? Isso é o que você está visualizando, porque a ferramenta é inteligente. Ela capta tudo que você clica e vê, que você fica por mais tempo olhando para ela, ela entende que você gosta daquilo, então ela começa a te mostrar mais coisas daquilo. E aí parece que ela está falando com você, não é que ela está falando com você, que você mostrou para ela que você gosta daquilo. No entanto, Paulo ia nas sinagogas por quê? Porque ele sabia que aquele povo gostava de estudar a palavra. Era onde ele precisava ir para mostrar o Deus vivo. Que eles estavam esperando por um Deus que já tinha chego, já tinha passado pela terra. Eles precisavam se entregar a ele. Eles precisavam continuar o processo. No meio desses livros, eu coloco livros também empresariais. Se vocês verem lá, tem um lá do milhão lá do Tiago, do Tiago alguma coisa, Tiago Nigro.
né? Tem um lá fantástico para mulheres. Mulheres aí que quer ser líder e está às vezes com a mente pesada aí com várias coisas, chama Refresh. Um livro top, mas é um livro para ser trabalhado semana a semana. Leia uma semana, aplica um capítulo, aplica na sua vida, depois lê outro capítulo, aplica. Não é para ser lido corrido, né? Para os homens é o Reset. Também comprei lá, depois que eu terminar de ler, quem quiser emprestado, está na mão. Mas se nós olharmos lá para o versículo 1 e 2, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Temos condições de discutir com pessoas que conhecem da palavra, mas não vivem? Estava conversando com o Luan hoje sobre isso. Nós temos o hábito de se impressionar com pessoas que são sábias na palavra. Pessoas que conhecem a Bíblia. Mas você olha para a vida dela, não adianta. Conhecer a Bíblia por si só não vai te levar ao céu. Conhecer a Bíblia sem executar o que tem nessas letras, sem o Espírito Santo para vivificar o que está sendo dito nela e transformar a sua vida, você não vai a lugar nenhum. Você está indo, às vezes nós vamos para o inferno com um monte de sabedoria da palavra de Deus. Porque nós não aplicamos, nós não executamos, nós não vivemos. Nós deixamos vícios pequenos nos neutralizar. Nós deixamos coisas minúsculas nos parar. Por quê? Porque nossa mente, na hora da ansiedade, nós não estamos habituados a ir na presença de Deus e orar. E aí a gente se rende a algumas coisas. Uns à comida, outros à bebida, outros a vícios de diversas formas. Ou até mesmo o próprio celular. Você está acalmando, não, ele está acelerando ainda mais a sua mente. Para que você fique constantemente preso a ele. Vai para a presença de Deus. Busque a Deus. Ore. Aí você vai ter essa peculiaridade. Se você começar a ter intimidade com Deus, ninguém vai precisar falar assim para você na reunião de corda. O que você quer compartilhar da sua semana? Você já vai chegar contando. Você vai ter tanta coisa para contar que você vai monopolizar a reunião. Nós vamos ter que falar assim, para de falar, deixa o outro falar um pouco. Você está borbulhando Cristo. É assim que Paulo aconteceu com Paulo. Mas nós estamos como os discípulos que quando foram para o monte, o Getsemane, dormiram, não deram conta de ficar uns minutos acordados. Do que nós estamos se alimentando? Se nós se alimentarmos com a palavra de Deus, nós vamos ter como peculiaridade o costume de pregar o Evangelho. Segunda peculiaridade, eles fundamentavam sua pregação nas Escrituras. Olha isso. Para você ter êxito, tem que ter vida e tem que ter palavra de Deus, Escritura. Senão ela fica vazia também. Senão fica uma pregação muito solta, muito sem conteúdo. Você precisa ter um equilíbrio, uma balança. Mas como isso, sendo que você não lê? Vou dizer de novo, já contei uma vez isso aqui. Quando eu era mais novo, comecei a ir para a igreja, as pessoas diziam assim, o Espírito te traz à mente aquilo que você, na hora que você precisar, vai te trazer a palavra na sua frente para que você possa falar para a pessoa. Aí eu falei, uau, eu mais que rápido que sou, espertinho, o que eu logo pensei? Só vou tirar 10 agora. Chegou na hora da prova, eu vou chegar lá e falar, Senhor, abre essas letras para que eu possa entender e responder todas as questões. Se o Senhor tem esse poder. Aí eu fui crescendo no conhecer de Deus e descobri que Deus só podia me mostrar o que eu tinha na minha mente. Se eu não estudei, como que Deus vai revelar para mim algo que eu não li? Algo que eu não estudei? Algo que eu nunca vi? Algo que na hora da aula eu ficava metendo o louco no professor? Ficava conversando? Eu fazia aquelas bolinhas para jogar no teto e ficar pendurada? Será que alguém já fez isso aí aqui? Pegar as bolinhas de papel e ficar jogando no telhado? Aí queria chegar na hora de tirar 10, não tinha como. Com o evangelho era a mesma coisa. Se eu fosse evangelizar e eu não tivesse conteúdo antes, eu chegava lá na hora do evangelismo e ficava assim, patinando, porque eu não tinha o que contar. Não tinha. Mas Paulo, ele sabia do que ele falava. Paulo, ele tinha claro quem era o Cristo na vida dele.
Estava conversando com uma outra pessoa essa semana. Nós mandamos, às vezes, a pessoa, nós precisamos evangelizar. Mas nós sabemos falar os 4 passos da salvação? Se eu fizer aqui uma pergunta, você consegue dizer quais são os 4 passos para que a pessoa possa entregar a vida para Jesus? Você tem claro na sua frente o passo a passo para levar a pessoa a Cristo? Tem como evangelizar? Está confuso na sua mente. Sua mente ainda precisa estar claro as coisas. Quando você for falar, ela passa bonitinho assim, ó. A ponto de você saber do que você está falando. E onde está isso? Nas Escrituras. Esses textos estão na Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos se debruçar na Bíblia. Quanto tempo, Marcelo? Se você fizer 10 minutos por dia, no final da semana você já tem conteúdo. Depois você aumenta para 15. Depois você aumenta para 20. Daqui a pouco você está lendo 1 hora. É passos. Qual é o primeiro passo? É iniciar. Vai dar sono? Vai. Por quê? Porque sua mente quer descansar. Sua mente entende que quando você está parado, ela quer economizar energia. Por isso que você começa a ter sono. Mas você precisa persistir para que aí você consiga progredindo. É a mesma coisa quem trabalhava na rua e de repente vai trabalhar no escritório. Nos primeiros dias e o primeiro mês, ele vai ter sono. Por quê? Porque ele sentou. O cérebro dele fala, agora é hora de descansar. Ele vai querer dormir. Você é ativo. Então você precisa se habituar àquela situação para que você consiga permanecer. Mas não sirvo para isso. Larga tudo e vai embora. Porque nós não temos o hábito de programa, de permanecer, de persistir. Os orientais nos dão uma aula em passar o legado, né? Em deixar para a nova geração o que tem que ser feito. Por quê? Porque eles trazem junto. Eles colocam desde o chão de fábrica. O cara tem que aprender todos os processos da empresa. Eu estou com as minhas filhas, eu quero que elas aprendam como gestar uma empresa. Não adianta eu colocar elas como diretora. Ela vai ter que primeiro aprender a fritar, depois ela vai ter que aprender a lavar banheiro, depois ela vai ter que aprender a cuidar do cliente, depois ela vai ter que aprender a recepcionar, a pegar o salgado e pôr dentro do saquinho, depois ela vai ter que aprender a fazer conta para poder cuidar do caixa, aí depois aprender a fazer compra. Larguei a Sara essa semana sozinha lá, ela fez um monte de compras erradas. Por quê? Porque eu vou ter que pegar e ensinar ela mais vezes. Só uma vez não dá. Tem que ser mais vezes. Às vezes você está andando com uma pessoa, ela está demonstrando boa vontade, mas ela precisa de mais tempo sendo ensinada. Você precisa ensinar mais um pouco. Você precisa pegar na mão dela mais um pouco. Você precisa caminhar com ela mais um pouco. Não é a hora de soltar ainda. Ela vai morrer. Ela vai ser engolida pelo mundo. Porque eles sabem porque eles estão lá no risca-faca. Eles sabem porque eles foram no risca-faca. E às vezes nós não sabemos porque nós vamos à igreja. A Ana falou ontem sobre identidade. Se vocês quiserem, vai lá no YouTube, Marcelo Cornelheiros, está o videozinho dela gravado lá. Ela quer morrer com isso. Mas ela precisa aprender a lidar com as câmeras, porque quando ela for falar para multidões, televisão e tudo, como que vai ser? Ela precisa aprender a falar com isso. E Deus vai nos levar a esses lugares. Eu creio. Deus me prometeu, automaticamente minha esposa vai junto. E modéstia à parte, gente. Ela é 200 vezes melhor do que eu. Porque ela organiza tudo bonitinho assim, ó. Eu vou... né? Sai. Mas ela é mais organizada. Ela tem mais método. Ela fica a semana inteira preparando. Né? Ontem eu falei para ela, era de manhã para ela fazer à noite. Ela tem dificuldade. Se você me ligar 6 horas, eu tenho que pregar 7, é bom. Tô dentro, vou falar. Alguma coisa Deus vai usar. Foi muito legal. Apesar dela fazer correndo por conta do período, o estudo dela precisaria de muito mais tempo, porque ela tem muito conteúdo, né? Foi muito legal. Vai lá, dá uma lida lá. Dá uma visualizada. Eu tenho dificuldade com ficar lendo. O que eu faço? Eu tenho audiobooks. E aí, se você for lá no canal Marcelo Cornelheiros, tem uns audiobooks também lá. Você pode ter vários dos canais, vários dos audiobooks. E se faltar algum que você não achou lá e você gosta, me fala que eu vou providenciar. Me ajuda, manda para os amigos. E vão para cima, vão pregar o evangelho às pessoas. Essas pregações estão indo para lá também. Estou começando a fazer esse compilamento de informações. Porque tem gente que não conseguiram vir hoje. Aí eles perguntam, o que foi pregado?
Você manda o estudo, tá frio. Aí você manda o texto, vai melhorando. Vamos melhorar, vamos caminhar. Nós precisamos estar embasados nas Escrituras. Terceira coisa, terceira peculiaridade. Eles proclamavam Jesus ressurreto. A dificuldade dos judeus crerem que Jesus era o Cristo, que havia de vir, era porque esperavam o Messias que implantasse o seu reino. As pessoas estavam esperando um Cristo chegando de um cavalo lindo, chegando num avião de primeira classe. Mal sabiam eles que ele ia chegar de bicicleta e chegar pelo mais simples. Essa era a grande dificuldade deles. Mas Paulo mostrava que esse cara, que tinha toda essa simplicidade, que tinha toda essa peculiaridade de um homem simples, ele tinha tudo que eles precisavam. Ele tinha tudo que o ser humano precisa. Ele tinha um elo de ligação com o Pai. Ele fazia com que as pessoas tinham a sua sede saciada. Ele fazia com que as pessoas tivessem clareza do seu objetivo na terra. Ele fazia com que as pessoas acordassem para a sua vida. É só você fazer um filme da sua vida. Quem era você antes de você se converter? Puxa aí na sua mente. E quem é você hoje? Sabe por que nós não damos valores nas nossas mudanças? Porque nós não refletimos sobre o nosso crescimento. Nós só nos culpamos. Nós só achamos que não fizemos nada. Sendo que, na verdade, houve um grande crescimento na sua vida. Valorize isso. E Paulo, ele trazia isso. Se olhar lá no versículo 3, ele falou, o que ele dizia lá no versículo 3? Vamos lá para o versículo 3 do capítulo 17. Diz assim, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, esse Jesus que proclamo é o Cristo. Ele dizia que tinha que ter alguns outros pontos. E qual era o ponto? Sofrimento. Se você olhar aí, ó, ele explicava e provava. Ele provava do que ele dizia, tá? E ele dizia que esse Cristo ele deveria sofrer e ressuscitar. O que nós precisamos fazer? Nós vamos sofrer também. Não dá para ser crente só de oba-oba e só de tempo bom, não. Vai ter momentos que você vai se sentir moído. Imagina pegar a cana e passar dentro de uma engenhoca. Para sair o caldo de cana, que é tão gostoso e não precisa fazer força com os seus dentes. Eu, por exemplo, que não tenho alguma força na boca, eu preciso tomar o caldo de cana, porque chupar cana não dá mais. Não tenho o dente da frente, né? Não dá para chupar cana. Comer maçã, eu tenho que cortar ela. Mas para que eu possa tomar aquele caldo, ele passa por um processo. E esse Cristo precisava passar por esse processo. Você precisa passar por esse processo. Não dá para você chegar no final da ponte sem antes passar por cima dela. E às vezes a ponte ela é de madeira, ela balança. E aí você tem medo de cair no rio. Você tem medo de cair lá embaixo, mas você não sabe nadar. Mas você precisa ter clareza que o Deus que você serve também passou por isso. O Deus que você serve também sofreu. O Deus que você serve também se entregou. O Deus que você está se entregando e está buscando o crescimento da presença dele, ele também passou por isso. Ele não precisava, mas ele passou. Nós também precisamos se doar mais. Precisamos ter esse momento. Não é tão simples assim. Não é tão fácil quanto parece. Se tiver muito fácil, desconfie. Desconfie. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você só tem X pessoas em tal lugar? Gente, para lotar isso aqui é fácil. Mas para ter qualidade é complicado. Só trazer músicos famosos, só fazer eventos, só colocar faixas aí de cura e libertação. Vai encher de pessoas aqui. Mas o que elas querem? O Cristo ou o que o Cristo pode fazer por elas? Elas não querem o Cristo. Elas querem o que o Cristo pode fazer por elas. E aí daqui a pouco, a hora que elas tiverem que se encontrar com Cristo, elas não querem. E elas vão embora.
Por quê? Porque elas estão acostumadas com o fast food, que vem, pega e vai embora. Não tem paciência. Ela não quer passar pelo processo. E aqui diz que Cristo passou pelo processo. Cristo passou pelo momento que tinha que passar. E ele falou para o Pai: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Porém, que faça a sua vontade. Nós podemos falar para Deus que está doendo. Nós podemos falar para Deus que nós não estamos suportando. Mas nós temos que terminar a nossa oração dizendo assim: Deus, faça qual é a tua vontade. E me dê suporte para que eu possa suportar o que está acontecendo. É muito fácil a gente olhar e falar assim: eu não gostei. Eu não quero. Não estava legal hoje. Hoje eu sou isso. Hoje eu sou aquilo. Mas, gente, existe um processo. Existe algo que precisa ser construído. Existe algo que precisa ser feito. Não é como nós queremos, não é da forma que nós buscamos. É como Cristo quer, é como Cristo deseja. Nós temos várias pessoas que mexem com o som na igreja. Várias pessoas. Em especial 2 que eu tenho proximidade. Desde sexta-feira eu percebi que o som parou. Percebi que o som parou. Os PAs pararam de funcionar, só estava funcionando os retornos. E aí nós tentamos contactar essas pessoas. Só que a vida existe após a mim. Não tem só eu na fila do pão. As pessoas têm compromissos. As pessoas têm coisas que precisam ser feitas. As pessoas têm cronograma. E do mesmo jeito que eu funciono diferente. Eu funciono assim, eu tenho habilidade para parar o que eu estou fazendo e fazer o que tem que ser feito e voltar e fazer. Mas tem gente que não. Se ela tiver que parar isso aqui, sair do cronograma dela para voltar novamente, ela trava. Ela não dá conta. É normal isso. Faz parte do perfil de pessoa. Eu não posso olhar e falar assim: você não me ama. Não, cara. Elas me amam sim. Só que não dá para ser no tempo que eu preciso. Um está com aniversário, o outro está com outro compromisso. Só eu que estava disponível. Amanhã ele vai vir e ele vai visualizar. Aparentemente voltou, mas o retorno não está funcionando legal. Preciso de um técnico de som. Vai ter um curso lá para ensinar a gente a mexer melhor na mesa de som. Mas até que isso aconteça, eles vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. E eu vou ter que ter paciência com eles. Então eu preciso entender que não é tudo como eu quero. Não é fast food, liga, tem que vir. Às vezes nem pagando, o cara vem. Tem pessoas que trabalham em empresas grandes aqui, o Beto, o Fabiano, trabalham em empresas grandes. Se uma máquina para, não adianta você mandar buscar um avião. Às vezes o técnico não está disponível. Tem que ser na agenda do cara. Se os técnicos locais não resolver, eles vão ter que esperar. Mas a fábrica vai ficar parada. O problema de vocês é que não tem uma linha de step. Ou você tem uma linha de step para caso aconteça isso, porque vai ter que esperar. E não dá para ser no seu tempo. Às vezes o cara está debaixo de uma outra máquina resolvendo o problema lá. Não dá para ele largar para vir aqui te socorrer. Pode ser a empresa maior do mundo. Vai ter que esperar a linha de chegar a tua vez. Você tem um processo que você precisa passar. Esse Deus ressurreto, esse Deus que eles proclamavam, esse Jesus que Paulo proclama, esse Jesus que você vai proclamar, esse Jesus que nós proclamamos, ele passou por um processo. E quando você for falar para outras pessoas, automaticamente, você, tendo passado por esse processo, você tem propriedade para dizer sobre isso. Nós precisamos olhar para a vida de Paulo e aprender com ele. Paulo era como pão. Quanto mais amassava, mais crescia o evangelho. Ele não tinha medo, ele não parava. Ele estava no processo, mas ele não parava. Me prenderam? É nós. Me açoitaram? É nós. Me mandou embora, eu vou falar na cidade vizinha. Mas não tem problema, para onde eu vou? Eu vou falar lá. Perdeu. Sentou na minha mesa, Cristo neles. É assim que nós temos que ser. E do que eu vou falar? Fala que esse Deus que você está falando, que você está pregando, ele é um Deus ressurreto. Ele é um Jesus que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tudo que ele teve que passar, ele não desistiu. Esse Cristo, ele não parou. Ele ama você, ele ama a mim. Ele nos ama. Ele está pronto para te ouvir.
que você está esperando para seguir esse Deus? Aí a pessoa fica com carinho de paisagem para você. Você precisa induzi-lo a tomar passos. Paulo era firme. Nós precisamos ser firmes. Não é assim, ou vai para o inferno e pronto. Vai ter momentos que vai ter que dizer isso para o cara, para a pessoa. Mas essa não é a melhor forma de abordagem. Você precisa se contextualizar e entender o contexto da história. E o contexto da história aqui, Paulo sabia com o que ele estava falando. Paulo sabia com o que ele estava tratando. E é os pequenos detalhes que fazem com que a gente dê grandes saltos. Nós mudamos a bateria de lugar ali, nós vamos fazer o aquário da bateria. Aí isso já tem um monte de vidro ali. Um monte de vidro. Dá o tamanho que a gente precisa para fazer o nosso aquário. Aí eu falei, poxa, e agora, né? Eu preciso de pessoas que me ajudem a montar o aquário. O Rafael, que está vindo conosco, hoje deve ter acontecido alguma coisa para ele não ter vindo, porque de manhã ele falou que viria. Não tem a habilidade de montagem. Ele trabalha na área interna, não tem essa habilidade. Aí hoje lá no futebol, ele já tinha falado com o cara que trabalha com vidraçaria, o Lipão falou assim para mim, mano, pastor, você está precisando fazer um aquário lá na igreja lá? Eu falei, tô. Cara, eu vou te passar o que você precisa, você providencia que eu vou lá e faço para o senhor. E pronto. É isso. E o Lipão é o cara que eu mais pego no pé lá. Porque o Lipão gosta de tomar um café da tarde, sabe? E aí eu fico encanado, porque ele fica tomando café da tarde perto da gente. Falou, Lipão, vai fumar lá na casa do chapéu essa maconha aí. Ou para com isso. Agora ele tá um pouco mais contido. Mas a hora que eu precisei, o cara estava pronto para me servir. E aí vai de mim o quê? Trabalhando o cara. Aí eu preciso do Beto. Porque o Beto é o cara que ele fica ali, ó. Vai falando. Daqui a pouco o cara está envolvido. Beto funciona bem nessa forma. Eu já sou mais assim, vou indo e vou pro outro. Não, Beto vai ali, tá. A hora que eu vejo, cadê o Beto? Tá lá conversando com o cara lá. A hora que você encosta, o Beto tá filmando lá. Característica, forma, meio. Preciso de vocês para que o reino cresça. Cada um tem um pedacinho. Cada um chega num pedacinho. Cada um tem uma forma. Cada um tem um jeito de se expressar. E esse jeito comunica com algumas pessoas. Por isso que não é carreira solo, é um corpo, é um time. Paulo estava com Silas mostrando para ele como fazia. Como ele fez com Barnabé, como ele fez com Lucas, como ele fez com João Marcos, que voltou e estava com Barnabé lá num outro local. Agora, nós estamos tendo uma oportunidade de construir algo juntos. Nós precisamos olhar para esses textos. Se você quiser ter esse texto para você ler depois desse estudo, eu mando para você sem problema. Mas nós precisamos entender esses pontos. Se queremos ser usados por Deus para transformar, isto é, para transformarmos a realidade de pessoas e locais onde vivemos, precisamos ter essas peculiaridades em nosso estilo de vida. Perceba que precisamos estar dispostos a passar por todo tipo de provação e perseguição. Nós temos que estar dispostos a passar por todos os tipos de perseguição e provação. Mais uma vez, Paulo foi perseguido. E o coitado do cara lá, estava por perto, sobrou para ele. Mas por quê? Porque o cara estava disponível. Porque o cara estava envolvido, o cara estava comprometido. Nós precisamos estar envolvido e comprometido. Sábado nós estávamos aqui em 4 pessoas. Rapidinho nós vamos à igreja. Rapidinho. E aí, se tivéssemos filmado a cena, nós íamos entender por que precisamos de várias pessoas. Enquanto o Beto estava preocupado com o fio que estava no chão, eu já queria jogar água em tudo. Mas ele falou, não, peraí, levanta aqui, e vira para lá, e vira para cá. E precisa também. Tem que se preocupar com isso. Tem que ter essa preocupação. Mas o Beto é todo, né? Todo quadradinho. Se tiver um fio desencapado, esquece. O Beto não vai jogar água. Eu não quero nem saber. Passei ali uns 3 raios ali de fogo ali. Porque descasca o fio e puxa. Passa no ferro, o que vai acontecer? Vai dar faísca. Em cima do andaime. Aí os caras, vai pegar fogo. Choque então, levei uns 3 ali, porque o Du queria me judiar de mim.
Mas é forma, é processo. O filho dele, que esquece, ele quer se amarrar no andaime, quer pôr touca, quer pôr luva, quer pôr não sei o quê. Mano, é só um fiozinho, vai dar só um ovo. Um frisson, já passa. Pessoas diferentes. Cada um tem uma forma. O senhor Djalma fica bravo comigo, porque ele tá falando para mim, vai para a direita, eu tô aqui ainda, ele já quer que eu vou lá, remendar lá. Porque aqui embaixo é rapidinho, é só puxar o andaime. Mas os dedos tá tudo doendo, tô com os braços que não aguento de ficar puxando os tecidos. E ele mete o fumo em mim, porque eu tô devagar. E na cabeça dele é mais fácil. Não é assim. Cada um tem um processo, cada um tem um jeito. Eu tô aprendendo a ser mais maleável para algumas coisas. Para ajudar, nessa semana o Eduardo me derrubou meu celular de cima do andaime. R$3.000 no chão. Moral da história, virou caquinhos. Tenho uma esposa por perto. Minha esposa chegou em casa rapidamente e limpou o celular bonitinho. No dia seguinte, R$30 o celular estava pronto. Tem uma Ana por perto. Aí depois eu comprei a capinha mais 80. Com R$130 eu consertei um iPhone de 3 mil. Tá aqui filmando. Não vai derrubar de novo, pelo amor de Deus, que eu não dou conta. E eu quase comprei, na ansiedade, quase comprei um outro. E não podia gastar, porque tem outras coisas para comprar. Na ansiedade. Aí eu fui para casa do cara para comprar o outro celular e me perdi. Era número 201, eu estava no número 145. 10h30 da noite. O cara não ia achar onde é. Aí eu cheguei em casa, depois de passar frio e tal, a Ana me auxiliou. Não tá assim também. O senhor ainda não fez o Pix? Não, ela consertou o que quebrou. Minha mulher é um doce. Tenha ela por perto. Tem uma Ana por perto. É assim. Aí ela fica toda vergonhosa, porque eu falo, mas é verdade. Maridos, elogiem suas esposas. Digam as qualidades delas. A gente briga porque a roupa não está passada. A gente briga porque não fez comida. A gente briga porque não lavou louça. A gente briga porque não fez tantas outras coisas. Mas e o quanto de coisa que ela faz por você e você não elogia? Precisamos elogiar a nossa esposa. Você que vai assistir esse vídeo, elogie suas esposas. Faz parte do jogo. Se elas não serem elogiadas, daqui a pouco alguém vai elogiar elas e aí vai dar ruim. Entendeu? Precisamos estar atentos a esses detalhes. Precisamos estar prontos. Precisamos ser como Paulo para transformar esse mundo. E para que isso aconteça, nós temos que ter o costume de pregar o Evangelho. Temos que estar fundamentados, temos que fundamentar nossa pregação nas Escrituras. E temos que proclamar que Jesus Cristo é o ressurreto. Que existe um processo. Ele não é o que você está achando que ele fosse. Ele é muito maior do que isso. Não é porque ele veio numa simples manjedoura que ele não tem o poder que você esperava. É muito além. César, o Alexandre, esses imperadores não eram nem uma faísca do que Cristo podia fazer. Ele revolucionou uma história com a sua história. Nós também podemos revolucionar uma história. Mas se nós se dispusermos, se nós voltarmos a fazer o que tem que ser feito, se nós estivermos disponíveis, né? Nós já tivemos esses hábitos, precisamos reativar eles. Como? É ir para a presença de Deus. Tá doendo? Vai mais um pouquinho. Tá doendo? Vai de novo. Não para. Não para. Estamos juntos. Estou ombreados com você. Estamos juntos. Vai para cima. Precisa de alguma coisa? Tem irmãs fazendo planos de oração. É isso. Não espere a igreja ficar grande para fazer nada, não. Comece agora os pequenos hábitos, porque daqui a pouco a gente vai contagiar outros. Faça momentos de leitura. Temos que fazer. Não espere ficar pronto. Paulo fazia constantemente. Ele não queria saber se iam prender ele ou não. Ele simplesmente fazia. Faça. Eu comprei 500 panfletinhos. Chega essa semana para a gente panfletar, fazer um carimbinho com o endereço e telefone e horário de culto. Vou fazer. Para a gente panfletar o bairro. Vamos orar. O Luan quer casar. Ore para que Deus traga mulheres guerreiras para cá.
Mulheres com bastante paciência, com domínio próprio, temperança, longanimidade. Vai precisar, porque o menino dá trabalho. Gente, Deus é Deus do impossível. O possível você precisa fazer. Porque eu estou servindo tudo para Deus, aí também não dá. Você precisa dar os seus passos de fé. Você precisa fazer algumas coisas. Paulo, ele ia até o povo. E aí o povo se convertia. Você precisa dar passos. Você precisa começar a executar a sua fé. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Você precisa fazer algumas coisas. Precisa fazer algumas coisas. Paulo fazia. Não precisou que Pedro e os outros fossem lá. Não. Pedro foi só uma vez resolver um BO. Você pode fazer. Deus deu liberdade para você. Sabe? Traz as crianças para cá. Nós temos o telão, tem o som, a gente ensina a ligar, põe um filminho para as crianças, põe as coisas, sabe? Conta historinha, mas vamos, ó, gente, sabe? É isso. Vamos se mexer. Vamos mexer essa. Ah, mas não tem. Deus vai providenciar. O Sr. Djalma já liberou fazer um quadrado ali para fazer o negócio para as crianças. Ah, mas não terminou ainda. Deus vai dando, gente. Quando eu estava falando com eles sexta-feira sobre isso. Quando eu comecei isso aqui, nós não tínhamos nem o bloco. Nem o bloco. O que eu precisei? Que ele me desse o aval. Ele falou assim para mim, faz. Não pedi R$1 para ele. Só falei, faz. Acabou, filho. Deu a porta. O líder da casa, o líder do prédio, me deu autonomia, eu vou para cima. Porque se Deus me levantou, não é para mim ser cauda, não. Eu sou você cabeça. Vocês são a mesma coisa. Se eu olho para vocês, eu vejo que vocês são ferramenta boa. Todos vocês. Tem estratégia, tem ferramenta boa. Vamos impactar esse Santa Antonieta. Vamos fazer acontecer. Sabe? Aí o que eu preciso para poder sair da minha casa? Preciso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Preciso de um guarda-chuva, porque o sol está quente? Vamos providenciar um guarda-chuva. O que precisa ser feito? Deus vai abrir os céus para você. Pode ter certeza. Você vai ser conhecido dentre as nações. Isso é promessa de Deus. O homem ou a mulher que se levanta e faz o que Deus está pedindo, ela vai ser conhecida diante das nações.